Olá a todos, aqui é Giovanni Perger, fundador do portal TCC para Todos e que vou apresentar no dia 12 de março de 2017 uma palestra online ao vivo intitulada Aceitação, a pedra angular dos processos de mudança em TCC. Esse vídeo, então, ele tem dois propósitos. Um é eu inicialmente fazer um panorama a respeito da ideia básica que eu vou transmitir nessa palestra e, já aproveitando, e vou emendar falando de um conteúdo específico de uma forma mais aprofundada, que daí vai ser de acesso exclusivo aos associados. Tá? A apresentação ela é gratuita, mesmo para quem não for associado, contanto que as vagas que o sistema comporta não sejam supridas pelos associados. Eu vou falar um pouco a respeito da minha proposta nessa apresentação, porque às vezes eu acho que eu sou muito chato, e tem gente que concorda que eu sou chato, então por isso eu gosto de ser honesto, e é uma forma de vocês me conhecerem para verem se eu realmente for muito chato. Aí domingo, 8 horas da noite, vai fazer outra coisa que não assistir a palestra ao vivo, né? Quem não é associado, porque quem é associado vai estar sempre disponível. Bom, então a ideia básica que eu quero transmitir com essa palestra é relacionada a um elemento que eu diria pseudo-paradoxal que existe no título, ou seja, aceitação como a pedra angular da mudança. Então, a mudança ocorre mediante a aceitação. Num sentido leigo, essa ideia não faz muito sentido. Afinal de contas, se eu aceito, eu não estou mudando. Então, essa questão de aceitação ser a pedra angular, eu queria começar aqui com uma autorrevelação limitada, que não tem nada a ver, mas é mais para vocês conhecerem minha chatice, que quando eu pensei na proposta dessa apresentação, eu pensei que pedra angular fosse aquele triângulozinho ali em azul, que é a base para fazer uma alavanca, né? Então eu sempre pensei que pedra angular, né, que tinha um ângulo, era aquela que a gente usava para fazer uma alavanca, e como Arquimedes ou Pascal dizia, dê-me uma alavanca e eu levanto o mundo. Mas aí, para minha surpresa, eu descobri que pedra angular não tem nada a ver com esse negócio da alavanca, e sim a pedra angular é aquela que num arco mantém o arco estável. Tá? O que também serviu bem para os propósitos da palestra. Então, no final das contas, eu me aliviei quando eu descobri isso, que, bom, a pedra angular, ela, então, vai ser aquela que mantém o processo de mudança estável, e sem ela há um rompimento dele. Bom, passada então essa revelação da minha ignorância, eu queria colocar algumas coisas que quem escuta esse título num primeiro momento pode pensar que isso pode ser uma forçação de barra, no sentido de que, bom, o Giovanni, agora que está estudando mais a terapia de aceitação e compromisso, está querendo embutir a ideia de que isso precisa entrar na TCC tradicional. E essa é uma ideia que eu vou combater de maneira direta, na medida em que eu vou propor, e que eu venho propondo sempre nas minhas aulas, nos meus cursos, que a principal tarefa de um terapeuta envolve ele ajudar o paciente a desenvolver uma perspectiva sobre as coisas, sobre o modo como ele olha as coisas, de modo que ele possa reconhecer que é uma forma de enxergar, e a partir disso ele desenvolva uma maior flexibilidade, de modo que ele possa agir de maneira mais saudável e com mais chance de conquistar aquilo que ele busca. Então, aceitação é uma palavra que está na moda agora, né? Muito em função da terapia de aceitação e compromisso, mas
ela não é nova na área da terapia cognitiva. E eu quero mostrar isso para vocês, e aí vai entrar a minha parte chata, tá? Vou começar aqui com o clássico, o marco, por assim dizer, de fundação da terapia cognitiva beckiana, que é este livro aqui, de 1976, do Beck, chamado Terapia Cognitiva e os Transtornos Emocionais, que infelizmente nós não temos traduzido para o português. Nesse livro, embora não tenha uma ênfase na aceitação, ele deixa muito claro, numa passagem aqui, a questão de que a tarefa do terapeuta cognitivo, embora aqui em 76 ainda focasse bastante na mudança dos padrões, ele reconhecia claramente que, dependendo do estado em que o paciente acreditava naquilo, uma argumentação podia ser contraprodutiva. E, nesse sentido, ele menciona a questão da aceitação. Na verdade, aqui em 76, o Beck está fazendo referência ao processo hoje conhecido como fusão cognitiva. Então, na passagem aqui da página 225, Beck diz: o terapeuta deve avaliar a latitude de aceitação do paciente para lançar mão de afirmações que vão desafiar os seus conceitos distorcidos. Ou seja, se o paciente está muito fundido, eu não vou conseguir questionar e mudar esses padrões cognitivos. Eu vou ter a aceitação como a base desse processo, tá? Isso em 76 o Beck já dizia. Andando 3 anos no tempo, um clássico dos clássicos, que é esse aqui, Terapia Cognitiva da Depressão, cujo original é de 79, tá? E saliento, este livro está esgotado, tá? Aquele de capa bordô, Depressão, Causas e Tratamento, não é o mesmo, aquele livro não é bom, tá? De modo que é lamentável a gente não ter esse clássico aqui disponível no mercado. E no tratamento da depressão, o Beck coloca, ao falar sobre relação terapêutica e emoção, o seguinte: nós enfatizaríamos, no entanto, o valor do terapeuta em aceitar os pensamentos, sentimentos e desejos do paciente parecem ser válidos para ele, e não deveria ignorá-los, desconsiderá-los ou convencer o paciente a não os ter. Ou seja, aqui em 79 já fica muito claro algo que às vezes é uma crítica infundada à terapia cognitiva, que a ênfase é em mudar e que o paciente não deveria, e que ele deveria então mudar, nem que fosse na marra, os seus pensamentos disfuncionais, tá? Em 79, nessa época eu era um espermatozoide. Seguindo no tempo, em 1985, Beck, depois de consolidar o estudo na depressão da terapia cognitiva, avança para a área dos transtornos de ansiedade e lança esse livro chamado Anxiety Disorders and Phobias, tá? Que é o precursor do livro atual que nós temos hoje, do Beck e Clark, Terapia Cognitiva para os Transtornos de Ansiedade, tá? Então, nesse livro aqui, a passagem onde se fala da aceitação é mais clara ainda, onde ele coloca da seguinte forma: aceitar a presença da ansiedade é crucial. O paciente geralmente quer evitar ou lutar contra os sintomas de ansiedade. Em terapia cognitiva, nós, ao invés disso, encorajamos a aceitar estes sintomas, tá?
Então, aqui em 85, quando não tinha se ouvido falar ainda de terapia de aceitação e compromisso, já havia uma ênfase em aceitação. Então, o que eu quero colocar aqui, o processo de aceitação, ele talvez esteja recebendo uma ênfase maior, mas a aceitação, e eu vou já entrar no que é exatamente isso, ela vai ser uma base que vai poder manter o processo da mudança. Tá? Então, em 85 já era dito isso. Seguindo mais 5 anos no tempo, em 1990 foi lançado o primeiro livro de terapia cognitiva sobre transtornos da personalidade, que hoje está na sua terceira edição, lançada o ano passado, mas que nessa primeira aqui edição já havia uma clara referência à ideia de que os transtornos de personalidade possuem moldes esquemáticos de funcionamento muito arraigados e que a ideia de que eles venham a mudar é uma ideia que ele não coloca como sendo o objetivo principal da terapia, porque isso seria talvez pretensioso demais. Aliás, diga-se de passagem, se a gente tivesse uma terapia que eliminasse esquemas disfuncionais, a gente não teria índices de recaída nos transtornos como a gente tem. Então, aqui em 1990, ao falar do processo de mudança, comparando com os estados depressivos e ansiosos, que, em parênteses aqui, eu acredito que os pacientes depressivos e ansiosos que o Beck atendeu nos anos 50 e 60 eram bem menos graves que aqueles que a gente vê hoje. E por isso ele fez uma comparação muito distante entre, de um lado, a depressão e a ansiedade e do outro, a personalidade. Como se depressão e ansiedade não fossem transtornos caracteriológicos. Tá? Tanto é que na última edição desse livro aqui, que ainda não foi publicado em português, tem, por exemplo, o transtorno de personalidade depressiva, né? A distimia tem todas as características do transtorno de personalidade. Então ele diz o seguinte: o molde normal dos transtornos de personalidade é mais estável que o molde depressivo ou ansioso. Já que os esquemas no molde normal são mais densos e mais intensamente representados na organização cognitiva, eles são menos passíveis de mudanças. Ora, se os meus esquemas eles não vão mudar, talvez então, ele não disse isso aqui, mas a alternativa seja de aceitá-los na medida que eles estão lá. E aqui eu queria entrar no conceito de aceitação, que aceitação é muitas vezes confundida com concordar, ou com gostar, ou com tolerar. Não, não tem nada a ver com isso. Do ponto de vista etimológico, aceitação é receber aquilo que lhe dão. E isso tem a ver com um dos grandes benefícios que eu vejo a terapia trazer para a vida dos pacientes. Eu costumo dizer para os meus pacientes que eles vão ter um ganho significativo na medida em que eles fizerem um constante exercício de substituir julgamentos por descrições. Então, ao invés de, frente a um evento, eu julgá-lo, eu emitir um juízo, eu vou fazer uma descrição dele. E essa descrição é uma forma de aceitação, que está associado à saúde psicológica. Por quê? Porque uma questão básica é que, se eu não aceito algo, eu entro num molde de evitação. E num molde de evitação eu não tenho como resolver aquilo. Eu vou ter uma tendência a fugir.
E quando eu aceito, eu deixo aquilo ter o espaço que deve, o espaço que tem. E, de maneira importante, a aceitação que é mais trabalhada em terapia não tem tanto a ver com contingências externas. Claro que tem algumas contingências externas que a gente não tem controle e que a gente vai aceitar. E aqui, cuidado com a palavra ter que aceitar, porque não é a questão de ter que aceitar, porque eu não preciso aceitar. Então, se o paciente diz assim, é que eu tô falando do cara porque foi um roleplay que eu fiz e não um paciente de verdade. O meu parceiro de roleplay no congresso disse, o médico disse que eu tenho que parar de comer sal. Ou seja, eu preciso aceitar a ideia que eu tô com hipertensão e eu não posso comer sal. Não, isso não é aceitação. A aceitação, ela não é algo imposto. A aceitação é um processo através do qual a gente está disposto a experienciar aquilo que tiver fazendo parte da nossa experiência, na medida em que isso vai ajudar a que eu vá em busca daquilo que é importante para mim. Não se trata de resignação, tá? E eu que o diga, tá? Quem me conhece sabe que eu sou esquentado e que às vezes eu tenho umas ideias meio revoltantes, mas eu sou o cara que numa viagem que eu tinha que fazer escala num lugar e a companhia aérea disse que eu tinha que descer do avião, eu falei, não vou descer. Aí, não, mas tem que descer, eu falei, não vou, é escala, escala não desce. Todo mundo desceu do avião, eu fiquei lá, falei com a aeromoça, falei com o comissário, falei com o comandante, até que eu fui tirado pela Polícia Federal do avião. Isso é não aceitar. Algo que em algum nível estava sob meu controle. Não se trata de resignar. A aceitação é uma escolha que eu faço. E, diga-se de passagem, é uma escolha egoísta que eu faço. Eu não faço pelo outro, eu faço porque isso vai me ajudar. Então, as grandes dificuldades de aceitação, elas têm a ver com condutas evitativas. Eu não aceito a minha ansiedade, eu não vou interagir socialmente. Eu não aceito que o meu vídeo não vai ficar bom, eu não vou gravar. Eu não aceito que eu sue, que as pessoas vejam e que eu vou perder minha credibilidade porque eu tenho suor axilar, então eu vou deixar de fazer essas coisas que para mim são importantes. Certo? Então, essa é a ideia que eu vou transmitir, que a aceitação ela já vinha fazendo parte da trajetória da terapia cognitiva e a terapia de aceitação e compromisso veio a reforçar, consolidar, trazendo novas ideias. Tá? E, fechando a parte da bibliografia, só uma parte dela, 2016, então, alguns meses atrás, neste livro com um título muito interessante chamado O Projeto de Autoaceitação, subtítulo Como Ser Gentil e compassivo consigo mesmo em qualquer situação. Que tem um capítulo muito bacana, escrito pelo nada mais nada menos que o Steven Hayes, que é o principal fundador da terapia de aceitação e compromisso, onde ele diz o seguinte, só para lembrar, o Hayes, ele sofria de transtorno de pânico e não melhorou com os tratamentos cognitivos comportamentais disponíveis na época, que enfatizavam muito a questão da mudança cognitiva. E ele escreve o seguinte, a tomada de perspectiva que está no coração da ACT me ensinou uma forma diferente
para abordar o desafio da autoaceitação. Para fazer isso, nós damos um passo atrás, apenas um pouco, só um pouquinho atrás dos nossos pensamentos grosseiros, da nossa voz interna, e percebendo eles como eles são, e permitindo que eles digam o que eles digam. Ou seja, eu vou continuar tendo pensamentos e vou dar espaço para que eles venham, e eu vou olhar eles como eles devem ser, certo? Bom, então essa é a ideia geral que eu vou aprofundar na palestra, e vamos agora entrar na parte que eu vou falar de uma técnica específica, que foi uma sacada que eu tive, que é uma variação de uma técnica de leves sociáveis com você, que eu vou mostrar aqui no consultório, aqui de maneira bem caseira, que o paciente chegou aqui na sala. Deixa eu ver se vai dar para ver. E aí, deixa eu virar aqui que vai melhorar. Então, esta é a minha poltrona, esta é a poltrona do paciente, e aqui tem uma pilha de papel que não faz a mínima ideia do que é. Então, esse é o que eu vou falar agora para os associados, como a gente pode trabalhar a aceitação através de uma técnica vivencial muito bacana.